E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Mais Ribeirão, do programa Holofote, Fernando de Freitas, que é coaching de relacionamentos e psicoterapeuta corporal. E também doutora Carla Palhares, ginecologista e sexóloga. Muito obrigado pela presença de vocês hoje para falar sobre este assunto. Olha, na nossa época podia falar que é tabu, hoje não pode mais falar que é tabu, acho que é fora de moda falar isso, né? Que é tabu na vida das pessoas, das famílias. Como educar os nossos filhos para a sexualidade. Como é isso hoje em dia, doutora Carla e Fernando? Primeiro é um prazer estar aqui novamente, principalmente ao lado da doutora Carla. É isso aí. Esse é um tema tabu. É tabu? Sempre foi, está cada vez pior. Sério? Sério. Mesmo nos dias de hoje, com as informações chegando como chegam? A questão é, informação é uma coisa, saber interpretar as informações é outra. A questão é para quê? A grande questão que se coloca é para quê? Por exemplo, para que serve o sexo? Se não sabe para que serve, é a mesma coisa que você dar um carro na mão de uma criança ou adolescente que ele fica andando para cima e para baixo, vai cair nos buracos, ter acidentes, e depois lá na vida ele vai estar cheio de feridas emocionais, porque esse carro não dá para trocar. E aí quando se dá um carro e fala, vai, anda, se não sabe ser um bom motorista, já sabemos quais serão as consequências no futuro. Então é um tema tabu, porque os pais, veja, hoje em dia, quem tem mais dificuldade de lidar com sexualidade, os pais ou os filhos? Nossa, uma pergunta quem é boa que pra você vive responder. na sexualidade, os pais ou os filhos? Os pais, né? Deveriam ser os pais. Mas hoje em dia quem vive na sexualidade são os filhos. E quem orienta os filhos para a vida, principalmente para a sexualidade, os pais não. Onde eles vão aprender? Não sei, vão aprender em cada lugar. Vão aprender na internet, vendo pornografia, vão aprender com pessoas que não têm a mínima noção sobre o objetivo, a função da sexualidade. Então eles vão ter muito prazer com a sexualidade. Só que a sexualidade foi feita para adulto. Olha que interessante, uma ótima análise, né? Eu, até na minha ignorância, joguei a informação de que, para mim, hoje não seria mais tabu com tantas informações, mas na verdade sim, a maneira de se ver, não é? A maneira que os pais tratam isso com os filhos. Por isso que então vamos aprender um pouco aqui no programa Holofote. Até eu me incluo nessa de aprender, porque hoje sou pai. Vou passar por isso em um certo momento da minha vida, né, doutora Carla? Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um assunto que eu adoro conversar, que eu lido com ele todo dia no meu consultório. E a ideia é a seguinte, na minha opinião. Antigamente, bem antigamente, os avós da gente não escolhiam com quem iam casar ou ter sexo. As famílias escolhiam com quem ele ia casar. E o objetivo, para que ter sexo, como disse o Dr. Fernando, era procriação da espécie, era aumentar a família, era continuar essa sociedade. Depois nós começamos a escolher os nossos parceiros. E neste momento o sexo passou a ser chamado, Kiko, de fazer amor. Por quê? Porque ali tinha um vínculo. Então a gente tinha um motivo de encontrar uma pessoa com quem a gente ia fazer amor, ia concretizar esse amor na forma de filhos e de uma família. Depois disso passou a usar um outro termo, que era transar. Transar, gente, é uma transação. O termo transar vem da palavra transação. É uma troca. E aí tudo bem, era muito legal, porque você dava, mas você também saía recebendo alguma coisa. Mas hoje, turma, o que está acontecendo? O termo que eles estão usando para falar de sexo é eu dei para o menino, a menina me deu, e deu é diferente, gente. Deu tá dado. Quem deu não tem que ficar esperando o outro ligar, perguntando como é que foi, tá tudo bem com você. Deu tá dado, a pessoa dá e vai embora. E a mulher com isso perdeu muito, né? E agora piora um pouquinho, vamos refletir sobre esse detalhe. O termo já não é nem eu dei e ela me deu. O termo é comeu, gente. O menino me comeu, eu comi a menina. Peraí, comer é uma coisa que você faz, no dia seguinte você já põe lá na privada, dá descarga e ninguém dá tchauzinho pro cocô, liga para saber como é que ele está no dia seguinte. Então, quem tem que mudar essa postura na sexualidade são as mulheres. Por isso, mães, tem sim que conversar com esses filhos precocemente, para que eles entendam o para que existe sexo na vida deles e com quem eles vão
negociar ou fazer essa troca e que deixe de dar para os outros e que deixe de entregar a sexualidade de uma forma tão banal, de uma forma tão sem sentido, tão sem saber para quê. Então, essa conversa deve ser feita assim. Vocês, mães ou pais, devem conversar com seus filhos. Quando? Na minha opinião, a partir do momento que os caracteres sexuais secundários começam a aparecer na mulher e no rapaz, que é quando os hormônios aparecem e aí sim todo o sentimento de sexualidade aflora junto com esse aparecimento hormonal. Ouvindo você, doutora Carla, falar sobre a troca, a parceria, a gente ser parceiro do nosso companheiro, né? Acho que a palavra diz tudo, né? E hoje em dia isso não está acontecendo, né? Exatamente, por causa dessa sexualidade desenfreada. A sexualidade tem uma função muito importante que é formar vínculo. Então, quanto mais eu vou exercer a sexualidade com alguém, mais vínculo eu tenho com essa pessoa. Então, hoje em dia está comprovado, tem o que a gente chama de hormônios do vínculo, que é a ocitocina e tem alguns outros que também estão presentes aí. Quando eu me relaciono sexualmente com alguém, essa pessoa ganha um contexto especial para mim, ela é diferente. Esse mesmo tipo de hormônio de vínculo aparece quando a mãe vai amamentar o filho. Então, todos esses atos naturais da vida criam um vínculo. Então, esse vínculo, essa força de relacionamento existe graças à sexualidade. Quando eu uso a sexualidade como quantidade e de uma forma superficial, eu não consigo fazer vínculo com ninguém. É o que a Carla estava falando. Hoje em dia, o que está usando a sexualidade, ao invés de formar vínculo, eu vou lá, transo com uma, fico com a outra, fico com aquele. Eu tenho um monte, mas no fundo eu não tenho ninguém. Muitos parceiros e muitos relacionamentos em uma mesma noite, em um mesmo final de semana. E para quê? Aí de novo, para quê? Para ter um prazer imediato. Quando eu preciso de um prazer imediato e uso o sexo como remédio do desprazer da vida, se sexo for remédio para desprazer da vida, ele virou um antidepressivo, ele vira qualquer coisa. Sim. Mas não é mais sexo. Então você tirou a função do sexo. Você está usando o sexo como algo para se sentir vivo. E sexo não foi feito para isso. Sexo foi feito para compartilhar a vida, não para me sentir vivo. Quando o sexo tem esse contexto, já mostra que cada indivíduo que tem essa função, exerce essa função com o sexo, tem algum distúrbio emocional que precisa ser tratado. Então o sexo fugiu da função. E aí, como você falou, os relacionamentos ficam muito fracos. O que segura um relacionamento de um homem e uma mulher é a sexualidade, que representa o amor adulto. Se eu joguei minha sexualidade, minha energia de sexualidade fora, compartilhando com um monte, eu deixei um pedacinho meu em cada um, mas eu não consigo formar um vínculo forte com ninguém. Por isso os relacionamentos hoje em dia estão um caos. Então, e esse excesso de sexo, ele traz uma ferida emocional, muitas vezes irreparável para a jovem. Porque fica muito vulnerável. Principalmente para a mulher. Porque eu tenho várias pacientes já na sua fase adulta, 25, 30 anos, que me relatam e me revelam que nunca tiveram um verdadeiro orgasmo. Porque o começo foi tão tumultuado, foi tão cheio de cicatriz, que ela se fecha para aquela real sexualidade prazerosa, para aquela coisa do orgasmo. Então, às vezes eles acham que estão ganhando alguma coisa agora. Saibam, jovens, que vocês estão só perdendo a qualidade de uma sexualidade que vocês poderiam curtir o resto da vida de vocês. Por quê? Para não perder um namorado? Porque se você não ficar com aquele rapaz e não fizer o que ele quer, ele vai ficar com a tua melhor amiga e você vai ficar sem namorado? Acho que hoje os jovens têm que se questionar um pouco mais do valor que eles têm e saber o que eles querem da vida e procurar sem desespero. Né? Sem essa coisa de vou dar para não perder, não é por aí. Como se o mundo fosse acabar amanhã. Né? Exatamente. E você acaba perdendo, né? Ele hoje. Ó, a Edilane Carvalho de Jardim Sumaré deixou já a pergunta aqui pra gente, e um comentário muito bacana, já no Facebook, tá? Existe a hora certa de começar a namorar? Existe a idade certa para se falar de sexo? Né? Sinto que se eu me adiantar e falar sobre isso com os meus filhos, posso estar aí despertando para eles um assunto antes da hora, mas posso também estar enganada e talvez eu já esteja atrasada por ainda não ter falado sobre o sexo com eles.
qual é a hora correta Edileia. de conversar? Edilaine Carvalho. Edilaine, a hora de começar a falar é o mais precoce possível. Você começa a ensinar os seus filhos cedo como escolher a pessoa para quem ela vai entregar o corpo e vai iniciar a sua sexualidade. Isso é um preparo de anos. É essa referência que você vai começar a dar para ela. Não vai ensinar ela como que é sexo, como que tira roupa, como que beija na boca. Não é esse o foco. Mas sim, para que serve essa sexualidade numa pessoa. Isso você pode começar a falar desde o começo. Como eu disse agora há pouco, explicando como a evolução da sexualidade está tirando da mulher essa capacidade de escolher com um olhar mais crítico, com um olhar mais cuidadoso, esse parceiro que vai ser o primeiro parceiro da vida dela, tá? Tudo na vida é evolutivo. Vamos pensar na internet, né? O tal do tablet, do celular, dessa rede conectada com o mundo hoje. Começou muito bom, foi uma coisa que foi muito boa. Mas hoje, o que acontece? A gente vai num restaurante, tá todo mundo sentado naquela mesa da família, onde era para estar um conversando com o outro, tá cada um no seu mundinho, no seu tablet. Perde o foco ali. Perde. São momentos importantes da vida dos casais com a família, onde você tinha que estar orientando seus filhos e não deixando que a mídia oriente seus filhos. A sexualidade foi para o mesmo caminho. Ela perdeu o foco, ela ficou banal. Então traga de volta para os teus filhos, precocemente sim, mas uma orientação adequada, dando para eles o que eles precisam saber naquele momento. Espera que eles comecem a fazer as perguntas e você vai responder de acordo com o interesse deles naquele momento, tá bom? Olha que bacana. A gente tem uma questão também a ser tratada, uma pergunta que chegou pra gente, e comentários também. A gente fez tela, a gente tem tela disso aqui pra gente registrar no Forte. Pode colocar, Bia, a primeira tela então de hoje, para que possamos passar isso para os nossos telespectadores. Eu percebo que em um período da adolescência, o menino ou a menina sente-se em dúvidas sobre sua opção sexual. É normal que, em alguns casos, quando acontece o despertar da sexualidade, que haja esta dúvida. Como lidar com isso? Quem pode responder? Eu posso responder isso aí. Vou até complementando o que a Carla comentou, assim. E tem tudo a ver com isso. Porque onde eu aprendo que é masculino e feminino, a criança quando fala assim, o que eu vou falar para os filhos? Sinceramente, eu já vejo uma coisa bem diferente. É assim, você não precisa falar para os filhos, você precisa demonstrar. O que é demonstrar? Os filhos precisam ver nos pais que tem um homem e uma mulher. Não é só um pai e uma mãe. O que é a diferença entre um pai e um homem? Mãe e mulher. Pai e mãe é função de homem e mulher, função temporária. Os filhos, quando olham para os pais e têm contato com os pais, ali não tem sexualidade, porque pai e mãe não devem ter sexualidade. Agora, o marido e a mulher têm que ter sexualidade. As crianças começam a observar, desde que existem, porque elas já são frutos da sexualidade do casal. E desde que existem, elas precisam ver que pai e mãe têm uma relação diferente de ser pai e mãe. Também tem uma relação marido e mulher. Tem momento para ser pai e mãe, tem momento para ser marido e mulher. Quando a criança já percebe isso e sente isso desde o início, para ela fica muito tranquila já falar sobre sexualidade. Por quê? Porque ela vê isso. Ela vê o pai e a mãe na cama. Não é nada disso. Percebe que tem momento que os pais são pais e tem momento que eles são homem e mulher e a criança precisa ficar longe. Isso tem que existir no comportamento do casal e numa família saudável. O que vai acontecer aqui? Um homem e uma mulher se complementam. Um valoriza o outro. O que se observa muito nas famílias e tem a ver com essa questão que foi colocada, é que frequentemente existe uma desqualificação do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem. E os filhos, quando observam isso, aí fica, mas afinal, o que é ser homem e o que é ser mulher? Então essa dúvida que vem é do ambiente que essa criança vai pegando, das informações. Isso é verdade, muito verdade. Isso é extremamente frequente. As pessoas fazem e nem percebem. Quando tem uma mulher valorizando o homem, homem valorizando a mulher, isso na evolução das crianças é extremamente simples. Quando não existe isso, quando é o oposto, existe uma desqualificação de um para o outro,
A criança, quando vai se tornar um homem ou uma mulher, fica numa confusão, porque fica assim, por exemplo, que é muito comum, não generalizando, mas é comum, as mães desqualificando os pais. Se eu sou um menino, a hora que eu vou virar um homem, eu vou ser o quê? Se eu for homem igual ao meu pai, minha mãe falou que não presta. Então, que homem eu tenho que ser? Aí minha mãe vai construir o homem que eu sou? Não. Eu aprendo a ser homem com o meu pai. Se eu fosse mulher, aprenderia a ser mulher com a minha mãe. E aí tem uma função interessante, por exemplo, a mãe ensina a filha a ser mulher. Quem dá a função de mulher é o pai. É interessante, o pai pode olhar para essa menina como uma mulher e direcioná-la para a vida. Então, as duas funções são importantes. Aí são detalhes, mas isso dentro de uma família, quando essa situação, essa construção familiar é falha, quem vai pagar o preço são os filhos. Os filhos ficarão perdidos, porque perderam a construção natural de ser homem, mulher e família. Que é o embasamento de tudo, né? A família precisa estar bem estruturada. Não estando, vai gerar uma série de disfunções e problemas, como esse. Afinal, o que é ser homem, o que é ser mulher? Eu devo ser, eu tenho direito a ser homem? Será que ser homem é muito ruim? Homem tem que ser desse jeito? Não, isso é mulher, isso é feminino. Tem duas polaridades, feminino e masculino. E as duas precisam se integrar e se respeitar, e não um jogo de poder, que é o que normalmente, infelizmente, acontece. Não é nada normal, né? Mas frequentemente acontece. Um jogo de poder, quem manda, quem obedece, quem está por cima e quem está por baixo. Começou isso, pode ter certeza que terá problemas na sexualidade dos filhos. Engraçado que antigamente não tinha tanta homossexualidade, a definição era mais rápida, mais fisiológica, digamos. Sim. E na educação de antigamente acontece muito isso, né? Logo cedo o rapaz ia aprender a função do pai, né? Os ofícios do homem, e a mulher ia aprender os ofícios da mulher. É lógico que era uma outra época, onde a mulher aprendia a bordar, cozinhar, e o homem ia para o trabalho mais braçal. Mas isso, a definição sexual deles eram mais facilitadas. Hoje a coisa está muito misturada, porque eles primeiro não têm pai e mãe em casa o tempo todo. Né? Muitas vezes fica na mão da escola, na mão de uns amigos, na mão da internet, da própria mídia em geral, né? E você acaba perdendo um pouco essa coisa de dar a função mesmo masculina ou a função feminina para cada um deles. Muito bom. É verdade. Olha, tem outra questão aqui que a gente vai abordar. Tem um menino de 5 anos e uma menina de 8 anos. Eu proibi meus filhos de ver a novela Babilônia, tá assim aqui. Isso porque acho que não é hora deles fazerem perguntas que eu não vou saber responder. Daniele Nunes, do Facebook. A novela, a televisão, a mídia. É claro que aqui foi citada a novela Babilônia, né? E a novela Babilônia é depois das 9 horas da noite e tem a classificação. Então, ontem eu estava assistindo o Faustão. Sim. E a Sophie Charlotte falou exatamente isso. Que algumas coisas ela não poderia comentar no Faustão sobre a novela, porque era um horário que não era adequado para ser ouvido aquilo. Ou seja, a novela é colocada num horário mais tarde para levantar essas questões sociais. É importante essas questões sociais estarem sendo abordadas, né? Mas eu acho que realmente 5 anos de idade não é... 9 horas da noite é o horário da criança estar no quarto, fazendo a tua tarefa, se preparando para ir dormir, lendo um livro, né, que é um hábito que os jovens hoje perderam, né? E tudo o que você vê antes de dormir, isso é uma dica para vocês, mães. Tudo que a criança vê nos seus 15 minutos, meia hora antes de dormir, ela vai fixar na cabecinha dela, porque ela vai passar a noite inteira no subconsciente. Agora, será que as informações que a novela, com toda essa trama da Babilônia, é o ideal para ela ficar remoendo na cabecinha dela antes de dormir? Então, eu acho que a novela está passando, sim, no horário correto, ela tem seus questionamentos importantes para a sociedade de hoje, que eu até parabenizo, mas realmente quem tem que pôr horário nessas crianças mais jovens é realmente a família, São né? Os pais, nós é que temos que cuidar e ditar as regras para que não tenhamos problemas no futuro, hein? Rosa Maria Gaetani, parabéns pelo tema de hoje e com profissionais excelentes também pelo Facebook, registrando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. É muito interessante as pessoas participarem com as ideias. É claro que a gente citou aqui a novela Babilônia, mas tantos outros programas, né, no horário nobre da televisão brasileira são expostos aos telespectadores. Cabe nós a um bom senso e saber o que colocar para os nossos filhos. Até os desenhos são assim, os desenhos animados.
Vocês têm esse acesso ou não? Que São, tem sim. coisas que não dá para aceitar. E hoje, como é que você limita o horário da novela se você entrega um tablet na mão dessa criança, que ela põe lá sexo e aparece tudo, sem ninguém mais, tá lá. até mais. Exato, sem ninguém tá lá para limitar. Não tem um filtro, né? Não tem um filtro. Então, assim, a família tem que estar atenta ao que está acontecendo para expor menos essas crianças ao que não é necessário e para dar para elas aquilo que é necessário. Né? Eu acho que é importantíssimo que vocês deem referência para esses filhos, ensinem esses filhos a ler, a criar uma base para depois eles poderem escolher o que eles querem ser na vida ou como eles querem ser na vida. Olha, Fernando? interessante. Eu queria colocar algo assim. Quando se fala de sexualidade na TV, eu vi uma reportagem, agora os números eu não sei, mas estava assim, uma criança até 10 anos, quantos assassinatos, crimes ela já viu na vida dela. Na parte de sexualidade é só ligar a televisão ou então buscar na internet. Essa censura hoje de horário é uma coisa que praticamente nem existe mais, né? Porque, como falou, o acesso à informação a qualquer momento e de qualquer jeito. Se não tiver uma construção interna, entre aspas, um mundo saudável interno, e quem vai construir isso é a figura do pai, da mãe, Voltando na base que falamos dá anteriormente. para terceirizar. Aí eu vou pegando a mesma pergunta e falo assim, criança de 5 e de 8 anos. Se eu não tiver como responder, eu vou falar, se você não tem como responder, você pode ter certeza que alguém vai responder essas questões. E adivinha, não sei quem. Pode ser um vizinho mal intencionado, pode ser alguém lá fora. E aí eu não sei o que vai acontecer. A grande questão, a gente fala assim, educação sexual para os filhos. Sabe quem está precisando de educação sexual? Os pais. Os pais. Os pais precisam saber o que é sexualidade. Quando os filhos vêm perguntar, os pais precisam estar preparados para responder. Porque senão, pegando aquela mesma questão, quando você vai estar preparada para responder essas questões? Hoje as crianças têm 5, 8 anos, amanhã elas terão o quê? 10, 13 anos, daqui a pouco elas terão 15, 18 anos. Quando estará preparado? Precisa estar. Nós somos frutos de uma geração que a sexualidade já ficou caótica. Nós somos filhos de uma geração, eu já nem tanto, mas estou falando isso é o natural. Meus filhos, por exemplo, já estão numa geração muito mais complicada em relação à sexualidade. Muita informação, mas pouco significado. E muito casal separado. A relação de casal é um caos. Se olhar, fica assim, separa e continua sendo mãe dos filhos, mas não é mais mulher. Então não tem modelo de mulher nem de sexualidade. Se a minha mãe é meu modelo e ela não tem sexualidade, ou se tem também uma sexualidade caótica, já é um problema. Como é que eu vou responder? Os filhos aprendem com os exemplos dos pais, não é tanto com a fala. Se não é dupla mensagem, eu falo para fazer uma coisa, mas eu faço completamente o oposto. Isso chama dupla mensagem. E dupla mensagem serve para criar uma série de conflitos e confusões na mente das crianças. Com certeza. Nós temos mais uma tela, mais uma participação. Se eu não me engano, a outra eu não agradeci, né? É a Lucy do Amaral, se eu não me engano, a primeira que foi. Obrigado, viu, Lucy, pela sua participação. Vamos à segunda agora, aqui na tela da TV Mais Ribeirão, para você. A Noeli Rocha, do Jardim Interlagos, diz o seguinte: tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu. Minha mãe sempre falou para ele que na hora de transar era preciso usar a camisinha e ele chegou a comprar preservativo e guardar na gaveta dele. Comigo, ela nunca falou de forma tão aberta. Os pais ainda têm mais facilidade de falar sobre sexo com os filhos homens do que com as meninas, com as mulheres. Como é isso? Como lidar a sexualidade para os homens e para as mulheres? Gente, antes de chegar nesse detalhe, eu gostaria de fazer essa chamada. A estatística mais recente diz que cada 10 jovens, 9 não usam preservativo na hora da relação sexual. Só 1 desses 10 usam. Então, isso pra gente é muito triste, porque a campanha é feita, a entrega do preservativo está em toda a rede pública, a facilidade de acesso é muito grande, e aí sim tá a pergunta dos pais aí. Deve abordar isso e deve entregar preservativo na mão do homem e da mulher. Isso nunca vai significar que ela está pronta, que está dando um passaporte para ela transar.
contanto que você oriente ela sobre isso. Mas a mulher deve sim levar na sua bolsa o preservativo, porque se na hora H ela tem a consciência e ela quer colocar para esse rapaz, vamos fazer com preservativo, ele disser que não tem, esquece, vão transar sem preservativo. Então, se a gente tiver que os dois estão carregando esse preservativo junto com eles, a chance deve aumentar um pouco, tá? E todo mundo fala, não, eu uso preservativo, mas não é sempre. Então, não existe não é sempre. Gente, você atravessa uma rua, você olha se vem vindo o carro dos dois lados? Sempre ou às vezes? Se você olha sempre, você nunca vai ser atropelado. Mas se você olha às vezes, um dia você vai atravessar, não vai olhar e você vai ser pego por um carro. Isso acontece no ato, na relação sexual. Porque assim, a sexualidade, ela pega, gente. Nós somos adultos aqui, todos nós lidamos com essa sexualidade. E o jovem, mais do que ninguém, aquela sexualidade está toda aflorando. São sentimentos novos, deliciosos. Não tem hora marcada, né? Não tem hora marcada. Então, se você não prevê, se você não deixa a pessoa bem orientada, na hora do vamos ver, ela não vai lembrar. E se o cara falar não tem e ela também não tem, então agora é tarde demais para parar tudo que está fazendo, sair e ir comprar. Né? Então é melhor aumentar a chance desses dois, do casal, e deixar assim os dois orientados a levar o preservativo. E digo mais, além do preservativo, eu costumo falar para as jovens levar sempre uma lanterninha. E antes de começar, dar uma olhada como está a situação do pênis do rapaz. É lógico que você não vai falar para o rapaz que você está fazendo um exame para ver se ele tem alguma doença, porque aí também acaba todo o clima. Mas tá limpinho, né, gente? Mas olha, fala que você acha lindo aquele pênis duro e dá uma checada para ver antes de você começar a usar aquilo. E tudo vai depender do comportamento dele e dela. É claro que tudo tá ali numa brincadeira gostosa, num relacionamento super saudável. Vamos brincar com toda essa situação, né? Mas uma estratégia. Vai lá olhar o pênis do homem ou então a vagina da mulher. Vai brincando com o negócio, vai entrando no clima, vai fazendo aquilo esquentar. Tem diversas opções. Brinquedos, né? E é legal isso. E essa orientação tem que partir dos pais, Você conhecer o seu parceiro, é importante isso, com né? Com certeza. Você conhecer para você saber lidar com toda essa situação. Olha aqui, ó, tem outra pergunta que chegou aqui pra gente. Eu vejo minhas amigas falarem, eu vejo as matérias na televisão, eu vejo as pré-adolescentes que convivem com minhas filhas e percebo que as meninas estão muito atiradas. Na minha época de adolescente, só os homens tomavam aí as iniciativas. Não acho que a mulher não possa se expressar ou que não possa viver de forma mais aberta ou intensa sua sexualidade. Mas acho que está muito liberal. Como eu vou saber a hora de colocar os limites? Rosana Oliveira dos Campos Elíseos. Fernando, essa é sua. Essa é sua, eu já olhei para ele. Rosana, eu acabei de falar algo assim. Essa é uma dúvida que todo mundo muito grande, tem. Né? Todo mundo tem. Mas eu vou voltar lá atrás. A partir do momento que eu, como pai e mãe, eu como homem, mulher, passo para os meus filhos, eles veem em mim, eles veem, não ouvem, eles veem. Eu sou um modelo. A partir do momento que eu sou um modelo, eu sou o professor, eles vão aprendendo no dia a dia. Eu falo uma coisa assim, por exemplo, meus filhos ficavam no carro e eu ensinava meus filhos a dirigir desde que eles sentavam lá atrás. Eu ficava pensando, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, estou andando devagar por causa disso, quando vai ultrapassar. Eles tinham carta? Não, eram crianças, mas eles sabiam, porque eu ensinava. E eu vou dizer uma coisa assim, importantíssima. Todo mundo aprende, não é porque o outro fala, viu? É porque eu vejo. Então, isso é essencial, eu preciso saber. Nós temos uma situação, fica assim, qual é a palavra certa que eu vou dizer para o meu filho? Não tem. Qual é a idade certa? Não tem. Simples, não tem. Uma bula, né? Isso não tem, senão fica assim, olha, até quando você fizer 10 anos, aí eu converso com você. Não, é desde o início, a criança precisa conviver. Hoje, então, que nós temos acesso a informações da sexualidade, assim, qualquer criança tem, é como a Carla falou, você pega um tablet, você entra. Sexo, por exemplo, é uma das palavras mais usadas, acessadas. E adivinha quem está colocando lá?
As crianças entram nesse universo. Se não tiver uma estrutura interna, a base interna é o amor que existe entre um pai e uma mãe, a relação do casal. Essa é a estrutura. Mesmo. Ele vai poder ver o que ele quiser na internet, né? O que quiser. É a mesma coisa com droga, com violência. Nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Se eu internamente estou preparado, eu tenho um modelo e eu amo meus pais e sigo o modelo dos meus pais, o que acontecer lá fora não vai me influenciar. Mas a importância dessa relação homem e mulher, pai e mãe, que eu estou falando, infelizmente na nossa família, o que nós estamos vendo hoje, casais separados, muitos casais filhos separados. com grande poder dentro da casa, que isso é um absurdo. É a mesma coisa, filhos dirigam o carro, papai e mamãe ficam no banco de trás. Vocês façam o que quiserem. Não chegam na esquina. Isso não existe. Existe uma coisa dentro da psicanálise, que é uma coisa assim que chama princípio do prazer e princípio da realidade. O princípio do prazer é para a criança. Deu vontade, faço. A criança deu vontade de fazer xixi, faz. Deu vontade de fazer cocô, faz. Deu vontade de mexer, mexe. Ela não vê nenhum problema nisso. Os pais é que vão orientando. Quando a criança vai se transformando, indo para o princípio da realidade, isso já começa lá pelos 2, 3 anos de idade, começa a ver consequências do que faz. E algo assim, vale mais a pena eu esperar e fazer no momento certo. Por exemplo, o controle de esfíncter. Não vou fazer xixi agora, seguro e faço no banheiro, que dá para brincar, não preciso usar aquela fralda suja. Aí eu vou vendo o quanto é importante eu saber lidar com o prazer. Eu tenho prazer, sim, no momento adequado. Eu sei suportar o desejo e executar o desejo num momento mais saudável. Isso não tem nada a ver com a sexualidade? Claro, tem tudo a ver, a mesma coisa. Desejo eu tenho, mas eu vou fazer só porque eu tenho desejo? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. E isso é para tudo na vida. Se eu saio com vontade de matar o meu vizinho, vou lá e mato porque eu não gostei dele. Eu vou lá, vou transar com a minha vizinha. Por quê? Porque eu tive tesão, eu tenho que ir lá. Ué. Aquela mulher quer me dar, então tem que comer, senão você é um viado. O que é isso? Eu não tenho escolha na minha vida? Eu tenho que falar sim o tempo todo? Eu sou o dono, né? De tudo. E ser adulto é aprender a falar não. Tá aí, então. E ser adulto é aprender a falar não, principalmente para filhos e para várias pessoas. O não no lugar certo, o sim na hora certa. E aí tem algo, um exemplo, eu vou falar para vocês o que eu falei para minha filha. Aos 16 anos, a mãe estava se descabelando porque descobriu que a filha estava transando. Falou, olha, você precisa falar com ela. Claro que estávamos separados. Aí a bomba, olha, conversa com ela. Falei, vou conversar o meu jeito de conversar. Vou dar essa mesma dica para vocês. Fui conversar com ela, já conversava muito sobre várias coisas. Eu falei, sexo é bom, sexo é para adulto. Se você se considera adulta, então você vá e pratique o sexo. Agora, se você é adulta, você cuida, né? Para não engravidar e não pegar nenhuma doença. Porque sexo, se você não souber lidar, você vai acabar engravidando e vai adoecendo. Então, se você é adulto e se considera capaz de fazer sexo, faça. Mas você é adulto e tem outra. Veja muito bem com quem você vai transar, porque se você adoecer, quem vai cuidar de você é você mesmo. Eu sou seu pai até você virar adulto, já está virando. Se você está virando adulto, então, eu já não estou mais assumindo a responsabilidade sobre as suas escolhas. Você é adulta. E se engravidar, escolha muito bem esse homem, porque vai ser o pai do seu filho a vida inteira. Não vou ser pai. Pai é ele. A minha função de cuidar de criança eu já cuidei. E um problema seríssimo que temos hoje é pais eternos, ficam a vida inteira cuidando dos filhos. Não, você vai virar pai, você vai virar mãe do seu filho. Você cuida. Se quiser ter filho para cuidar tão cedo, problema seu. É sua escolha, é sua responsabilidade. Com você eu garanto até ir à faculdade se você quiser. Agora, se não quiser também, você já assuma, arruma um emprego e toca a sua vida. Eu toco a minha, você toca a sua. É sem drama. Não precisei fazer nenhum drama. E outra, não vou ficar vigiando 24 horas por dia você. Se você é adulta, você tem cabeça para ser adulta, então você tem cabeça também para usar o sexo. Então você vai ter a sexualidade de uma forma saudável. Mas presta atenção nas consequências, que quem vai pagar o preço não sou eu, é você. É, você mesmo. Ótimo, então, a gente poder conversar sobre isso e ser aí super direto
A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai continuar esse nosso bate-papo aqui com esses nossos 2 convidados. Eu tô adorando. Tem mais participação? Já, depois do nosso intervalo. Eu, se eu fosse você... não tinha câmera agora. Não saia daí! E a gente continua aqui com o nosso programa Holofote. A gente ficou debatendo aqui no programa, no intervalo também, e chegaram mais perguntas aqui pra gente. Tá acompanhando então o nosso bate-papo, estão curtindo o programa de hoje, o nosso tema. A Rose Pellegrini, Mônica Oliveira, Fernanda Gonçalves, Gisele Forte de Souza, Márcia Alves, Renata Zena, Mônica Moreno, Cristiane Thaís, Fernanda Marques e Ronaldo Rodrigues. E chegou pergunta aqui pra gente. Muitas vezes os colegas da mesma idade me pressionam uns aos outros para aí acelerar o dia do primeiro beijo ou da primeira transa. Se eu sinto o meu filho intimidado ou pressionado com isso, como eu devo fazer? Tenho um filho de 15 anos e está me incomodando demais. É Jonas Martinez, do Jardim Paulista. É um homem participando, que bacana, legal. Ok. O que você deve fazer é a mesma coisa, orientar o filho para a vida. Os filhos terão pressão sobre drogas, violência, crimes em geral, o tempo inteiro. Aliás, nos videogames tem assassinato, tem crime, tem de tudo. A questão é, a pressão sempre existirá de fora, sempre. Ele precisa ter uma força interna. E a força interna é quando ele sente que pai e mãe o amam e direcionam para a vida. Filho, você sempre terá esses problemas. As pessoas vão pressionar você o tempo todo. Você vai ser responsável por tudo que acontecer com as suas escolhas. Você está ficando adulto, você vai escolher e vai ter a sua responsabilidade. O que eu estou fazendo? Preparando o filho para ser adulto. Ele precisa ser adulto e eu preciso treiná-lo a ser adulto. Você terá pressão o tempo todo, de tudo quanto é lado. E cabe a você escolher o caminho que você vai seguir. Porque se der alguma coisa errada, não são os amigos que vão pagar o preço. Quem vai pagar o preço é você. Então veja o que você está plantando para saber o que você vai colher lá na frente. Não é castrando o filho, mas orientando para ter um caminho de vida. Adulto, capaz, escolha, saiba o que você está escolhendo e para que você vai fazer isso. Principalmente, para que você vai fazer isso. O que você vai ter lá no futuro se você entrar por essa estrada? Se não, fica andando para lá e para cá e não sabe para onde vai. Entrou por essa estrada, você vai chegar a tal lugar. Entrou por essa estrada, você chega em tal lugar. Você escolhe o caminho que você vai ter na sua vida. É o livre-arbítrio mesmo. Quem vai pagar o preço é você, não eu. É isso aí. Para as mulheres, eu falo muito isso no consultório. Na hora H, pergunta se você está fazendo isso para você ou se você está fazendo isso para o outro, ou para a turma, ou para falar para todo mundo. Se for para você, se aquilo vem de dentro do teu coração, tá certo, siga esse caminho. E a outra coisa que eu falo para as jovens, na frente das mães, como o Fernando disse, sexo é coisa de adulto. Não dá para você ficar com um pé em cada canoa, considerando a infância uma canoa e o adulto outra canoa, porque ela vai abrir e você vai cair no chão. Então, a partir do momento que você toma a decisão de começar a ter relação sexual, ou mesmo de se relacionar, não necessariamente indo até o final, mas de um namoro, um relacionamento mais sério, é coisa de adulto. Então, aí você vai começar a arrumar a tua cama, você vai começar a ajudar a lavar a louça, você vai começar a cuidar do seu dinheiro e tudo aquilo que vem junto com ser adulto. Não dá para os pais dizerem, ai, mas ela é tão novinha para fazer isso, mas ela tem namorado, eu deixo. Então, você está permitindo que esse ser fique com o pé em cada canoa. Vai ser adulto de vez, né? Não é Então, pela não metade. dá para né? ficar pela metade. E cabe aos pais cobrar isso. Isso. É interessante assim, adolescente é um negócio estranho. A adolescência mesmo surgiu lá por 1940. Antigamente nem existia, pra vocês terem ideia. Hoje em dia, adolescente é numa linha, de criança para adulto. Pronto, tá claro. O que é ser criança, o que é ser adulto. Aí essa adolescência que era uma linha virou uma faixa. E essa faixa agora parece que não tem mais fim. Está comendo a criança e está comendo os adultos. Então agora tem os adolescentes e tem... isso aqui, ó, era uma divisão clara. Aqui que é direitos e deveres de criança, que são direitos e deveres de adulto. Hoje em dia, os filhos têm todos os direitos de adulto, mas não têm dever de adulto. Engraçado uma história dessa.
Se eu faço isso com meu filho, eu estou ensinando meu filho a ir para a vida e se tornar adulto ou não? Aí ele pode fazer o que ele quiser porque alguém vai resolver o problema para ele. Mas ele vai ter que arcar com todas essas A realidade é que responsabilidades. ele vai arcar, Aham. querendo ou não, ele vai. Mas os pais tentam proteger. Olham para os filhos e veem criancinhas e ao mesmo tempo autorizam fazer tudo o que eles querem. Eu não tenho como autorizar ou não autorizar, assim, eu autorizar, falar, filho transa, filho não transa. Sabe quando o filho vai fazer o que pai e mãe quer? Nunca. Eles mentem para burro, e vocês sabem disso. É verdade. Faz carinha de anjo aqui, Nós faz já não sei o fomos que. Todo mundo já adolescentes, foi. sim. Vamos falar a Já realidade? fomos. Todo mundo já foi. É verdade. Então fica Já. assim, não, porque ele falou, ela falou, É. porque a minha filha conta tudo que acontece. Ah, Pronto, tá, e você já. acredita, né? É bem Ah, assim, tenha não. paciência, você Ó. nunca foi adolescente? Não é verdade? Aí ficam as coisas, parece que eu não sei É. onde que vive, pá. Parece que quer fechar os olhos para a realidade. Na cegueira. Isso chama cegueira emocional. E tem muitos jovens que falam, eu tento falar para os meus pais, Ah. mas eles não querem Eles não ouvir. querem ouvir, pá. Entendeu? Eles Um fogem do jogando assunto. pro outro a história. E aí fica esse jogo maluco É. aí. Chegou a participação pra gente via Web Voz. A gente vai trazer agora pra vocês esse depoimento. Vamos colocar? E pergunta também, né? Vamos ver. Eu sou a Carol Mendes, do bairro Jardim Paulista, tenho 13 anos, e eu estava comentando com a minha mãe que muita gente da minha sala já ficou. Ela me perguntou o que seria ficar. Eu respondi que ficar é diferente de um namoro, a gente não tem compromisso. E ela me contrariou, ela falou que a partir do momento que a gente fica com uma pessoa, a gente tem compromisso. É verdade? A gente tem um compromisso a partir do momento que a gente fica com uma pessoa? E aí? É pura verdade. Pura verdade. Não só compromisso, mas um vínculo eterno. Vínculo eterno. Você tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona. Existe uma coisa que hoje em dia é assim, a população como um todo, os jovens como um todo, e os pais desses jovens têm um grande medo da intimidade. Então é sempre relação superficial. Desde que eu faço uma relação, eu fico um pouquinho e saio, eu fico um pouquinho e saio. Essa força é para focar no relacionamento. Quando eu fico com vários, eu não consigo pôr um foco no relacionamento, porque eu gastei essa energia com quantidade e nunca com uma profundidade e qualidade de relação. Eu terei quantidade, qualidade com certeza não terá. Quando eu tenho uma relação, principalmente sexualidade, se eu tenho sexualidade, eu falei, tem hormônio do vínculo, isso é até provado cientificamente, não é o que eu acho, o que eu acredito, funciona assim. Conforme eu me vinculo a alguém, o objetivo é criar uma intimidade cada vez maior, porque eu vou conhecendo essa pessoa. Por isso, a relação deveria ter etapas. Eu vou conhecer você, vou me aprofundar na relação, vou chegar mais próximo, até chegar num ato mais profundo de intimidade, que chama sexualidade. Hoje nós chegamos no ato mais profundo da intimidade, que chama sexualidade, sem nem saber quem está ali do meu lado, não sei nem o nome. É uma coisa muito estranha, isso aqui está completamente equivocado. Então tem sim um vínculo, a questão é para ter o vínculo, não é para ter medo da intimidade, é para focar, porque o meu futuro, a minha próxima família, a família que eu vou montar, eu vou ter que montar um vínculo extremamente forte com alguém. Esse vínculo forte vem pelo amor, e vem pelo amor adulto, que é sexualidade. Sem sexualidade não é amor adulto. Isso vincula e isso prepara o casal para as adversidades, para os obstáculos que vão ter na vida, porque os dois estão unidos numa mesma direção. Quando fica com vários ao mesmo tempo, eu quero ver montar uma relação profunda com alguém. Sabe por quê? Porque assim, fiquei, larguei, fiquei, larguei, fiquei, larguei. Então fica assim, qualquer probleminha que tiver numa relação, eu já mando a merda, essa aqui, ou desculpa, não podia falar uma coisa dessa, mas é, e vou buscar outro. Então tem sempre opção B, C, D e pronto. Sabe quando vai formar um vínculo? Quando vai ter força para ter, assim, tem um obstáculo, vamos vencer o obstáculo. A hora que tenho, vou para outro canto. Nunca vai formar. Nunca vai formar porque não sabe o que é isso. Não sabe. Eu vou complementar essa resposta porque é para uma menina de 13 anos de idade que talvez ainda não tenha entendido toda essa coisa. Mas pensa comigo, se esse rapaz que está ficando com todas as suas amigas da tua classe, na hora que ele tiver um pouco mais velho, que ele de fato quiser escolher uma para namorar, vincular e talvez até casar,
Você acha que ele vai escolher aquela que ficou com todo mundo da classe ou aquela que segurou as pontas e soube selecionar e escolheu a hora certa e a pessoa certa com quem começar a ficar num relacionamento superficial e depois num namoro e depois num casamento? Então seja você a diferente da turma, não faça porque a classe inteira está fazendo. De novo, pergunta para você, para o teu coração, se você quer ficar, se aquele cara é um cara que faz sentido para você, ou se você quer ser mais uma que vai estar na rodinha dos meninos e eles contam para todo mundo com quem que ficou, porque o mais gostoso do que ficar é contar para todo mundo que ficou com bastante e o seu nome às vezes vai pro brejo nessa situação, Aí, tá? então, é isso aí. Agradecer a participação da dona Alice, do Parque dos Servidores, diz que curtiu o programa demais, diz que adorou o doutor Fernando, que parece que tá falando pra ela. Um monte de gente falando, né? É isso aí. Obrigado pela presença de vocês, é muito bom sempre falar sobre isso e recebê-los aqui no Holofote. Muito obrigada, Muito adoramos obrigado. o convite. Eu só quero falar uma coisa. Ao invés de ficar, foque. É muito melhor. É isso aí. Dado o recado, então, aqui ao vivo no programa Holofote. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje à noite, representação dos melhores momentos deste programa. E amanhã, com certeza, um outro programa para você ao vivo na tela da TV Mais Ribeirão. É isso aí, fique na nossa grade. Vem agora aí mais programas para você, 24 horas, com conteúdo 100% regional. Essa é a sua TV Mais Ribeirão. Tchau, gente, até amanhã. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we... Programa Holofote. Oferecimento. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E de Paz Móveis Planejados.